Ele é um jovem prodígio com um futuro brilhante e uma namorada linda, vivendo a vida dos sonhos, sabe? Mas tudo isso muda quando ele é expulso do seu grupo e forçado a recomeçar do zero mais uma vez. Então ele reúne um grupo de excluídos e os lidera para se tornarem o grupo de classe SSS mais forte do mundo. A história começa com a vida de Nick virando de cabeça para baixo quando ele é expulso do seu grupo, os Mestres da Guerra, por Argus, que ele via como uma figura paterna, e como se não bastasse, sua suposta namorada o trai e o dispensa no mesmo dia também. O pobre coitado senta numa fonte na chuva, ficando completamente encharcado e muito arrasado para prestar atenção. Ele se lembra da briga com Argus, onde se recusa a perdoar um cara chamado Garrosso, que fugiu com todo o dinheiro que eles ganharam com tanto esforço só para impressionar uma garota qualquer. Argus inverte a situação e o chama de egoísta, dizendo que ele não serve para ser um aventureiro. Ele o lembra de como o acolheu quando ele era apenas uma criança e o manda ir procurar outro lugar onde ele realmente pertença. Enquanto ele está quase desabando, uma garota de cabelo azul aparece segurando um guarda-chuva. Ela diz que ele parece um cachorro de rua e casualmente lhe entrega um ingresso para o show de sua idol. Nick a encara e diz que ela não parece uma idol, então pergunta por que ela está ali. A garota diz que está apenas começando e que animar as pessoas faz parte do seu trabalho e paixão. Ela lhe dá o guarda-chuva e sai correndo, pedindo para ele aparecer no show dela. Nick não quer ir, mas ainda assim acaba comparecendo ao show daquela garota chamada Agathe. E antes que perceba, ele se transforma num otaku hardcore de idols, que gasta todas as suas economias em cada pedacinho de mercadoria que consegue. Querendo ganhar mais para bancar seu honesto estilo de vida otaku, o cara aparece na guilda dos aventureiros e começa a procurar por novatos para montar uma equipe nova. Lá, Nick avista um cara e tenta se aproximar, mas no momento em que ele faz um movimento, o cara se faz de desentendido, e Nick acaba não falando com uma única alma. Depois de perder todo aquele tempo, ele se arrasta até uma taverna e pede a coisa mais barata do menu só para não bater as botas. Ele olha em volta e vê todo mundo rindo, e se pergunta se um dia vai conseguir rir assim de novo. É quando 3 aventureiros entram e se sentam à sua mesa. Ele pensa que podem ser um grupo, mas como nenhum deles se dá ao trabalho de falar, ele percebe que são todos solitários, assim como ele. Uma dessas aventureiras é uma usuária de magia com um visual feroz, mas elegante, e pelo seu cajado de cristal e roupas chamativas, Nick deduz que ela deve ser alguma nobre. Depois de encará-la por um tempo, seus olhos se voltam para um clérigo bêbado que parece já ter sido expulso da igreja, então ele se vira para a terceira, que é uma garota dragoniana. Nick tenta dar um sorriso amigável, mas ela apenas fica sentada com a mesma cara séria e inexpressiva, que nem pisca. Nesse momento, as bebidas chegam. Nick afunda na melancolia e começa a divagar, pensando que qualquer um que ele fizesse amizade acabaria o traindo de qualquer forma, e se pergunta se um dia conseguirá confiar em alguém de novo. Ele vira a bebida de uma vez e bate a caneca na mesa, só para ouvir os outros fazerem exatamente a mesma coisa, enquanto todos gritam em sincronia que também não conseguem confiar em ninguém. Eles congelam e se encaram em total descrença. A garota maga rica entre eles, chamada Tiana, começa a compartilhar sua história. Um dia, depois de realizar um feitiço de relâmpago, que neste mundo significa combinar magia de água e vento, ela é elogiada pelo mestre da sua escola. Ela fica animada demais e corre para contar ao seu noivo Alex sobre seu progresso. Lá, ela encontra o cara sentado com uma garota qualquer chamada Lynn. Ela se senta ao lado dele, boazinha demais para sequer perceber que seu homem a está traindo, e felizmente compartilha como seu professor amou sua magia de relâmpago. Mas então ela finalmente nota a garota ao lado dele e pergunta quem ela é. Do nada, seu noivo começa a acusá-la de fazer bullying com a Lynn na escola, e então começa a reclamar dizendo que tudo o que ela faz é se gabar da sua magia. Ele de repente explode, alegando que sempre se sentiu menosprezado por causa dela. E ali mesmo ele rompe o noivado, a dispensa na hora e se casa com a Lynn na frente dos olhos dela. A escola de Tiana termina. A pobre garota de coração partido começa a procurar um emprego, mas em todo lugar que ela vai, as pessoas a rejeitam, dizendo que uma dama nobre como ela é muito delicada para trabalho de verdade. Depois de ser rejeitada de todos os lugares que tenta, Tiana acaba num hipódromo e de alguma forma ganha suas primeiras apostas, fazendo uma bolada na hora. Ela fica viciada na hora, mas em pouco tempo perde tudo e acaba falida, mal conseguindo pagar o aluguel. Ela então tenta encontrar um parceiro para aventurar, mas qualquer um que a vê fica intimidado pelo olhar feroz e frio como pedra em seu rosto. Ela até tenta forçar um sorriso, mas nada funciona. E sem nenhuma sorte restante, ela acaba nesta taverna sentada ao lado de Nick. Nick então se vira para o clérigo, cujo nome é Zen, e pergunta sobre a história dele. Zen diz que costumava ser um clérigo numa pequena cidade qualquer. Havia uma garotinha chamada Mural, que o ajudava a colher ervas em troca de um pouco de dinheiro. As coisas eram normais até que um dia, a garota de repente se apaixona por ele, e até segura a mão dele, pedindo-o em casamento. Zen recusa gentilmente, dizendo que é um homem da igreja e não pode se casar. Mas no momento em que ele recusa a proposta de casamento da menor, a garota explode em lágrimas e sai correndo chorando, chamando-o de idiota enquanto desaparece.
Alguns dias depois, bem quando Zen está prestes a ser promovido a alto clérigo, os guardas de repente aparecem procurando por ele, com Meryl parada atrás deles, parecendo que algo terrível aconteceu com ela. Zen corre até ela, mas os guardas o param, o contendo, a garota o acusa de crimes graves, e antes que ele possa se explicar, Zen é jogado na prisão. Ele passa os próximos 3 meses atrás das grades, e quando finalmente é libertado, é banido com todos o chamando de pervertido. Depois de ser expulso, Zen se encontra numa estalagem, onde fica com uma senhora. Lá, ele ajuda a senhora a aliviar a dor nas costas, e em troca, ela o aconselha a visitar a cidade labirinto e se tornar um aventureiro. Zen explica que foi assim que ele acabou se tornando um pegador, e eventualmente se viu sentado nesta taverna. Ouvindo as histórias dos dois, Nick argumenta que não consegue acreditar em uma palavra do que dizem e pergunta se eles sentem o mesmo. Zen, no entanto, declara que vai derrotar o Rei Demônio. Nick se vira para a Dragoniana, cujo nome é Corinne, e pede para ela compartilhar o lado dela também. Ela simplesmente responde gritando que algo importante foi roubado dela, e pior ainda, pela pessoa que mais significava para ela. Então Nick revela sua história, explicando como uma garota chamada Claudine o dispensou e como ele descobriu que ela o estava usando o tempo todo. De repente, Nick acorda e se vê de cabeça para baixo, com o rosto prensado no chão. Fica claro que todos eles estavam dormindo no mesmo quarto. Ele rapidamente se levanta, acorda todos e diz para irem embora, só para perceber que não é o lugar dele. Tiana então calmamente diz a ele que ele deveria ser quem vai embora, já que é o lugar dela. Antes de ir, me diga uma coisa. Isso está realmente certo? Conseguiremos ganhar dinheiro suficiente para sobreviver? Cada um de nós tem algo que nos move. Seja idols, comida, apostas ou mulheres. Não sei você, mas eu me importo com coisas que dão propósito à minha vida. É isso que estou propondo. Mais tarde naquela manhã, os 4 perdedores entram na guilda, encarando uma jovem recepcionista como se ela lhes devesse algo. Uma velha senhora da guilda aparece, repreendendo-os por fazer a recepcionista fofa chorar. Ela reconhece Nick dos Mestres da Guerra e começa a preencher o formulário de registro da guilda. Ela aponta para Curren e menciona que ela é a famosa garota sobrevivente que aparentemente voltou viva depois de fazer uma masmorra de Rank C sozinha. Ela acrescenta que permanecer vivo é o mais importante para aventureiros e pergunta sobre o nome do grupo deles. Nick responde orgulhosamente com sobreviventes e sorri, dizendo que não importa o que aconteça, eles farão questão de voltar vivos. Os outros também aprovam o nome e gritam o nome do novo grupo. Depois de terminarem o registro, Nick apresenta 3 regras para o novo grupo, que incluem nunca se meter nos hobbies uns dos outros, sempre ficar de olho no dinheiro e não importa o que aconteça, todos têm que voltar vivos. Em vez de deixar uma pessoa cuidar do dinheiro, Nick sugere que todos compartilhem a responsabilidade de guardá-lo. Enquanto ele explica como fariam isso, eles acabam rindo e brincando que Nick seria o pior em abrir o cofre de qualquer jeito. É quando Zen o olha e pergunta por que ele está sendo tão paranoico com a parte do dinheiro, ao que Nick compartilha um pouco do seu passado para explicar. Zen acrescenta que Nick basicamente quer que eles confiem e duvidem uns dos outros ao mesmo tempo, o que Karen acha meio irritante. Ainda assim, todos falam sobre o quanto desejam poder confiar em alguém novamente, mas concordam em permanecer céticos por enquanto apenas por segurança. O grupo segue para os Aquedutos Pegajosos, que acaba sendo um dos 3 labirintos que eles podem explorar enquanto estão presos no Rank J inicial. Nick assume a liderança e explica que assim que conseguirem limpar 2 masmorras, seriam promovidos ao Rank F. Ele continua mencionando como essas masmorras específicas são basicamente como áreas de prática para novatos pegarem o jeito de toda essa coisa de aventureiro. Enquanto Nick continua com sua palestra, ele de repente pisa em algo pegajoso, mas para a sorte dele não acaba sendo uma armadilha. É quando ele apresenta a primeiríssima presa do grupo Sobreviventes, que por acaso é um pequeno slime inofensivo mastigando ervas daninhas. Todos não conseguem evitar apontar o quão adorável a coisinha é. Mas Nick explica que, embora essa fofura gosmenta não pareça ameaçadora de jeito nenhum, ela pode, na verdade, se transformar numa ameaça gigante que pode começar a mastigar vacas se conseguir se infiltrar numa fazenda. Ele então mostra a eles como lidar com um slime e choca completamente a todos quando casualmente remove seu núcleo, e é só isso que precisa. Ele finaliza dizendo para eles se certificarem de coletar todos aqueles cristais, já que eles devem ser trocados por dinheiro mais tarde. No caminho para o topo, Zen provoca Tiana perguntando se entrar para o grupo foi apenas uma aposta para ela, o que a faz protestar enquanto ela reclama com Nick que Zen está quebrando a regra ao interferir nos negócios dela. Nick sorri e se pergunta baixinho se formar este grupo pode ter sido a decisão certa. Zen então tenta derrubar um slime e admite que parece meio errado tirar a vida de uma criatura. Todos tentam convencê-lo, e acabam discutindo por que os monstros atacam os humanos, embora ninguém chegue a uma resposta clara. Nick os lembra de ficarem alertas, e Tiana argumenta que a única mudança que viram nos slimes até agora é que eles ficaram mais rápidos. Ela então se gaba de como uma vez eliminou orcs e goblins, mas logo depois ela tropeça, e Nick casualmente menciona que os slimes aqui atiram fluidos pegajosos e são tão escorregadios quanto uma casca de banana.
A maga fica envergonhada depois de errar e rapidamente lança dança de gelo em sua raiva, mas erra e acidentalmente atira em Curran, que mal consegue bloquear com sua espada. Tiana pergunta se ela está bem e pede desculpas, mas Curran fica fria e diz para ela ter cuidado, argumentando que da próxima vez pode ser ela quem a atinja por engano. Este incidente abre uma fenda no laço recém-formado delas e as duas garotas começam a se evitar. Um tempo depois, elas chegam ao último andar da masmorra, onde Nick mais uma vez lembra a todos para ficarem alertas. É quando Zen avista um monstro slime enorme, e Nick lhes diz que é o chefe da masmorra. Ao ouvir isso, a maga de repente avança contra o monstro, alegando que pode derrubá-lo sozinha, mas só acaba criando uma bagunça completa. O grupo acaba lavando suas roupas à beira do rio depois da bagunça. Nick explica como slimes gigantes reagem à magia forte espirrando gosma por todo lado. Ele então diz a Zen que o lugar dele é na retaguarda e que ele deve confiar nos outros para protegê-lo. Nick remove sua armadura e revela todas as suas forças e fraquezas, até admitindo que não sabe nada sobre magia. Quando os outros perguntam por que ele está revelando tanto, ele lhes diz que se eles se entenderem melhor, isso pode ajudá-los a construir confiança. Ele faz um pequeno discurso motivacional, tentando levantar o ânimo deles e mantê-los motivados. Ouvindo isso, Zen finalmente se abre e compartilha suas próprias forças e fraquezas também. Tiana se coloca na frente de Curren, faz uma reverência de desculpas e então revela suas forças também. Este gesto parece amolecer o coração da Dragonoide, e quando Tiana se senta e começa a agir friamente, Curran solta um espirro que lança uma pequena brasa em direção a ela para acender uma fogueira e aquecê-la. Embora ela brinque que estava tentando assá-la viva, mas errou. Aquele pequeno momento finalmente parece resolver as coisas entre as duas. Em seguida, nossos heróis seguem para a Floresta dos Goblins, onde Nick explica que esses monstros são geralmente fracos, desde que ninguém acabe sendo cercado por um bando inteiro. Nesse momento, um Goblin pula e ataca Zen do nada, mas por sorte ele consegue desviar do ataque. Nick intervém rapidamente e acaba com a criatura. Depois disso, os sobreviventes enfrentam uma horda inteira de Goblins, a maioria dos quais Nick derruba sozinho. É quando Xena revela sua habilidade de detecção. Com sua habilidade, Xena aponta que um dos monstros está com magia demais para ser apenas um Goblin comum. Nick diz à equipe que provavelmente é um ogro, o que os sobreviventes consideram brevemente recuar, mas então concordam em avançar, ponderando tanto a recompensa quanto as pessoas que poderiam estar em perigo se deixassem os Goblins e o ogro sem controle. Eles montam um plano que se baseia principalmente em Nick e Curran, já que magia não funciona em ogros evoluídos. No caminho, Curran e Shanna novamente trazem à tona suas bobagens de problemas de confiança e acabam concordando em dar uma nova chance uma à outra. De repente, Curran sente um monstro por perto e sai correndo atrás dele, com os outros rapidamente seguindo. Zen lança um buff mágico para aumentar a força deles, enquanto Tiana usa seus feitiços para limpar o caminho à frente. Enquanto a batalha esquenta, o ogro falante ordena que seus lacaios ataquem. As pernas de Curran começam a tremer, pois ela quer confiar em Tiana novamente, e Tiana sente o mesmo. As duas finalmente depositam sua confiança uma na outra, e a maga lança seu feitiço que passa limpo por Curran, sem machucá-la, limpando todos os goblins em seu caminho. Curran então avança e com sua espada flamejante libera um golpe de dragão de fogo que derruba o ogro gigante. Após a luta, Nick começa a coletar chifres de goblin para usar como prova de pagamento, e pede aos outros para ajudar. Enquanto Curran coloca um chifre em sua bolsa, ela encontra um pingente que traz de volta uma memória, deixando-a silenciosamente chateada. Nesse momento, Nick tropeça em outro ogro que ele suspeita estar em meio à evolução. Ele se esforça um pouco durante a luta, e depois de arrancar o chifre, ele perde o controle. O chifre escorrega da mão dele e cai bem no pingente de Curran, rachando-o. Vemos um flashback onde Curran jace inerte no chão de uma masmorra sinistra, enquanto geme de dor até que um inseto do tamanho de um pesadelo rasteja sobre seu rosto e a acorda bruscamente. Ela tira o pingente e o encara, tentando processar que não foi apenas um sonho. De volta ao tempo em que estava com seu último grupo, Curran caminha pelo mercado enquanto um comerciante trapaceiro percebe o quanto ela gosta de um pingente e tenta enganá-la. Enquanto ela se afasta, ele grita que monstros dragonianos como ela deveriam ter cuidado, já que ela danificou seus produtos com suas patas sujas e ameaça chamar os cavaleiros se ela não pagar. Curran começa a se preocupar, mas um homem loiro chamado Callius aparece e a lembra de não se afastar dele quando estiver fazendo compras. O comerciante nojento reclama com Callius sobre o erro de Curran, então o homem pega o pingente dele e diz a ela para ir em frente e arranhá-lo novamente, deixando ambos sem palavras. Ele faz uma aposta ousada de que pagará o dobro se ela for realmente culpada, e então faz Curran descascá-lo como uma batata, expondo o golpe sujo do comerciante. Sem fazer alarde, ele tira o verdadeiro pingente que Curran gostou do bolso, e depois de pegar seu dinheiro de volta, entrega a ela antes de fazer uma saída suave e confiante. Veja bem, os dragonianos são uma raça demi-humana orgulhosa cujo destino é ajudar o herói e salvar o mundo, e é exatamente por isso que ela passou todos os dias apoiando o grupo de Kalius.
No dia seguinte, Kuran está polindo a joia de dragão de sua família quando Kalius pergunta se ela está pronta para sair e diz para ela deixar suas coisas para trás, já que ninguém ousaria roubar deles. Com isso, Kuran segue o homem que ela tem orgulho de servir de todo o coração em uma missão onde, como de costume, os outros a cobrem de elogios, embora seja a aprovação de Kalius que lhe traz a maior alegria. Depois ela se oferece para ajudar com o trabalho pesado, mas Kalius diz para confiar no grupo dela e guardar suas forças para quando realmente importar. Enquanto se aproximam do chefe, a cobra do pote, ele a assegura que a apoia, e Kuran avança sem hesitação. Ela bate o ombro no pote, o que enfurece a serpente e atrai toda a atenção dela para si, fazendo com que o resto do grupo entre na briga. Ela pergunta a Kalius por que está brilhando assim, mas ele continua dizendo para ela apenas confiar neles e manter o foco. Ela continua chamando por ele até que a serpente se enrola nela, deixando-a sem ar e caindo como um saco de batatas. O cara loiro e seu grupo começam a recolher o saque e casualmente agradecem a sua forte garota dragão por ser a isca perfeita para o veneno famoso e letal. A última coisa que ela vê antes de desmaiar é todos eles se afastando sem sequer um olhar para trás para a vida dela. Mais tarde ela consegue voltar mancando, impulsionada pela raiva e determinada a recuperar a joia de dragão que seu pai lhe deu, já que é feita dos melhores materiais e cresceu mais forte junto com ela ao longo de sua vida. Cheia de convicção, ela finalmente desaba bem em frente à estalagem, onde o estalajadeiro lhe diz que Kalius e seu grupo alegaram que ela morreu e depois desapareceram. Ela pergunta o que aconteceu com seus pertences, e ele diz que Kalius prometeu devolver tudo à família dela. Kurin tem um flashback do rosto caloroso dele, dizendo para ela confiar nele, e quase joga fora o presente imundo que ele lhe deu. Mas então a dor a domina, e seus joelhos cedem completamente. Depois disso, ela passa por um período de autorreflexão até que um dia, morrendo de fome, ela vê um aventureiro entrar na taverna, e literalmente arromba a porta. Ela ouve que ele é Fifes, o famoso comedor solo. Ela o observa silenciosamente desfrutar do banquete com o tipo de alegria que um mexicano mostra ao comer tacos, e isso de alguma forma a inspira, então ela pede a mesma refeição. Mais tarde, ela descobre que o cara é um lendário caçador solo de dia e um amante da culinária gourmet à noite, então ela decide segui-lo todos os dias pensando que ele não pode vê-la, tipo o John Cena. Fifes percebe o que ela está fazendo e começa a dar dicas discretas sobre o que comprar, sem fazer alarde. No dia seguinte, ela retribui o favor salvando a espada dele de um bêbado na taverna, então ele lhe dá um simples obrigado. Mas ela o agradece do fundo do coração porque ele é o homem que lhe mostrou o verdadeiro sabor da boa comida e ajudou a preencher o enorme buraco deixado em sua alma, outrora inocente com comida. Ainda assim, Kuran rapidamente percebe que comer toda essa comida ótima custa dinheiro, o que ela não tem. E esse é o dia em que ela acaba encontrando todo mundo na guilda. De volta ao presente, Nick procura por toda parte por um pingente como o de Kuran e começa a pensar que é ainda mais aterrorizante que ela não tenha ficado brava com ele. É quando, de repente, ouve Agathe chamá-lo por trás, agradavelmente surpresa por ele não parecer mais um mendigo. Mais tarde, ele conversa com ela perto de uma fonte, onde Agathe diz na lata que é bem egoísta esperar perdão só por repor o pingente, mas depois adiciona que tudo bem, já que o egoísmo dela a levou até ele. Ela diz a Nick que talvez ele devesse ser o presente de Kuran, o que lhe dá uma ideia bem errada. Algum tempo depois, ele a encontra no mercado, feliz, comendo bolinhos de lula quentinhos, e ela tenta fazê-lo provar uns bolinhos super apimentados com vermes se contorcendo que quase o mandam para o além. Mas Nick fica feliz em ver Kuran sorrindo de novo. Depois disso, ele pergunta a Kuran se o pingente significava muito para ela, mas ela diz para ele não se preocupar tanto e que, na verdade, se sente muito mais feliz agora que sumiu. Mais tarde na guilda, a pequena reunião do grupo é interrompida por uma mulher gato que os convida para os fundos. Lá, uma senhora lhes dá uma missão: explorar o labirinto dos laços e recuperar um artefato lendário escondido nas profundezas. A senhora explica que a missão é localizar a lâmina Kizuna e até promete pagá-los a cada tentativa, mesmo que falhem. Chocado por ela oferecer milhares por algo que parece um trabalho de iniciante, Nick fica desconfiado e insiste para que ela detalhe tudo e coloque por escrito para não tentar dar um golpe na hora de pagar. Com isso resolvido, eles avançam pela masmorra como se fosse uma aventura casual caçando a espada, enquanto Nick ainda não consegue tirar da cabeça a ideia do pingente de Kurin. Zen se maravilha com o design avançado do labirinto, mas Nick manda todos pararem de conversar e focarem em achar passagens secretas. Enquanto isso, uma voz misteriosa observa o progresso deles por câmeras de vigilância, ansiosa para ver se esse grupo desorganizado consegue sobreviver até o fim. Descendo as escadas, Nick lidera o grupo até onde o mapa mostra, até chegarem a um beco sem saída. Mas ele rapidamente nota que as lâmpadas deveriam ser vermelhas, não verdes. Então Nick entra direto, dizendo que gosta de ser minucioso, e também talvez porque sente cheiro de uma sala secreta cheia de dinheiro, tipo o seu siriguejo.
Uma porta se abre de repente e eles entram. Encontram uma sala grande e escura com tanques enfileirados, então Tiana pergunta se realmente precisam revistar o lugar todo. Mas Nick aponta o óbvio e vai direto para o pedestal com a luz brilhante. Tiana os para rapidamente e escaneia por armadilhas usando sua visão mágica, e o espaço aparece suspeitosamente limpo. Mas no momento em que se aproximam do pedestal, as luzes se acendem de repente e uma voz chama o grupo, parabenizando-os pela corajosa jornada. Enquanto a voz do velho vinda da espada continua falando bobagens, Nick a ignora e examina cuidadosamente a espada quebrada ali. Tana acha que pode ser uma espada mágica, mas Nick a chama de mais lixo que a minha waifu, o que realmente irrita a espada falante. Nick manda a lâmina senil parar de bancar o Shakespeare e só dizer onde está a espada dos laços. Todos ficam chocados quando a espada diz que é exatamente o que eles procuravam. Fingindo concordar com o velho, Nick diz que não vai jogá-lo fora por respeito à idade, o que deixa a espada curiosa porque ninguém a está equipando. Assim que percebe que nenhum deles usa uma espada curta, ela começa a entrar em pânico sobre o que farão com sua grandeza. Então Nick diz casualmente que obviamente vão vendê-la por uma grana boa. A espada imediatamente cai em prantos, chorando que não quer ser descartada de novo como os mentirosos da guilda. Quando perguntam o que o velho está divagando, ela revela que a guilda que a desenvolveu, a espada protótipo Kazuna, a selou no labirinto depois para que ninguém pudesse pôr as mãos nela, e ela está esperando por um parceiro digno desde então. Nick diz que entende, mas que entende mais de dinheiro. Kazuna implora para ele usar seu poder pro bem, em vez de dar uma de Elon, enquanto uma máquina próxima começa a roncar ameaçadoramente, ganhando vida. Então eles ouvem um estrondo enorme, e Kazuna menciona casualmente que o guardião está oficialmente a caminho. Do nada, um monstro gosmento enorme irrompe e os força a todos a fugir. Tiana atira alguns pingentes de gelo afiados direto no rosto feio dele, enquanto Kuran avança de cabeça para cortá-lo ao meio. Mas Kazuna percebe que algo está errado, e antes que Nick possa gritar um aviso, a criatura reflete os pingentes de gelo de volta em Kuran e a derruba no chão. Nick avança para cobrir os outros atacando o monstro e grita para todos fugirem, enquanto ele mantém a atenção dele. Ele rapidamente percebe que seus ataques não estão fazendo absolutamente nada, enquanto a espada explica que é feito de nanomaquinas e implora para Nick usar seu poder, porque essa é sua única chance real de sobreviver. Em desespero, a lâmina de luz brilhante de Nick fica maior, enquanto os outros lutam para passar pela porta inquebrável que bloqueia a fuga. Enquanto ele olha para cada um deles, a espada diz a Nick para imaginar Kuran em sua mente e cantar União. Mas a luz desaparece de repente, então ele grita com o pedaço de lixo por mentir. Ele tenta arrancar um pedaço do monstro mesmo assim, só para o guardião esmagá-lo e arremessá-lo num buraco no chão como uma bola de golfe. Vendo que os ataques não funcionam, Kana tem a ideia genial de congelá-lo com magia de gelo, e dá a Kuren uma chance de salvar Nick. No momento em que ela salta para o buraco, ele sai da casca, deixando os dois magos para ganhar tempo. Enquanto isso, dentro dos escombros, Nick percebe que fraturou algumas costelas e considera desistir até ouvir Kuran chamá-lo. Ele diz para ela fugir com os outros dois enquanto podem, o que a deixa muito brava, e ela diz que é sem sentido a menos que todos voltem para casa juntos. Nick se levanta e pede desculpas por quebrar o pingente dela, mesmo que ela tenha dito para ele não se preocupar. Kuran confessa que o líder do grupo a deu a ela, e mesmo furiosa com a traição dele, ela não conseguiu se desfazer, pois esperava que ele um dia voltasse para a vida dela, mas decidiu seguir em frente e focar nas pessoas preciosas com ela agora. Ela o choca e diz que está feliz que ele se foi agora e o levanta com seu sorriso precioso. Vendo o laço dele se fortalecer, Kazuna pede a Nick para ativá-lo mais uma vez. De volta à superfície, Tiana desiste e diz a Zen para parar de desperdiçar feitiços nela e focar em salvar Nick. Enquanto dizem suas últimas palavras, um clarão de luz cegante explode por trás do guardião, que é estilhaçado em pedacinhos pela fusão de Nick e Kuren. Kazuna explica que o núcleo do guardião é capaz de se mover por todo o corpo e torna quase impossível acertar um golpe certeiro. Então Nick reúne uma enorme quantidade de magia e a canaliza em um único golpe de espada massivo que ilumina o monstro inteiro e destrói completamente seu núcleo, embora os dois também desabem e sua fusão se desfaça. Enquanto isso, na guilda, eles mostram a espada para a senhora e a mulher gato, que não parecem tão impressionadas. Ela a chama de bem decepcionante, provavelmente porque é mais uma relíquia vintage do que uma espada, e admite que vai pagá-los pelo trabalho que tiveram, o que Nick aprova. Mas ela então se vira para o pequeno anão de cabelo branco que os observa de trás e se apresenta orgulhosamente como Kazuna, a espada dos laços. Mais tarde, Kazuna ri de como enganaram facilmente a senhora da guilda, o que faz Nick questionar toda a sua coisa de defender a justiça e tal. Embora Zen ainda esteja confuso sobre como funciona e preocupado que ele escolheu um nome bem óbvio para alguém que quer passar despercebido. Mais tarde, no quarto de Tiana, Nick esvazia o saco de dinheiro na mesa, e todos ficam animados pensando no que gastar no dia do pagamento. Kazuna fica um pouco confuso sobre com quem ele deve ir, mas Nick o lembra da primeira regra do sobrevivente, que diz que estragar a diversão um do outro não é permitido.
Ele oferece levá-lo ao show de ídolos se ele conseguir ficar quieto na forma de espada o tempo todo. Mas depois de vê-lo já morrendo de tédio, Tiana oferece levá-lo para ver uma corrida nos terrenos proibidos, com a condição de que ele não reclame de como ela gasta o dinheiro dela. No dia seguinte, Kazuna admira silenciosamente a beleza da natureza ao seu redor, exalando uma vibe tão poética que os sobreviventes próximos não conseguem deixar de notar. Tiana casualmente tira um Ignitor, chamando a atenção de Kazuna, que imediatamente o elogia com interesse. Ela sorri e mergulha em suas memórias, pensando no tempo que passou com seu professor. Ao mesmo tempo, o professor Nick desenterra algumas relíquias antigas para servir de cofre e então traz algumas moedas de bronze, dizendo a todos para guardá-las bem. Aparentemente, aquele pequeno estoque é todo o dinheiro que lhes resta, então o grupo concorda em aceitar missões. A cena então flui para o passado de Shanna, de volta à época em que ela se formou na escola de magia. Ela se lembra do Admiter que seu professor lhe deu como presente de despedida. Junto com ele vem a culpa de como ela acabou arruinando a carreira do professor que mais admirava. Ele foi arrastado para o escândalo dela e perdeu sua chance ao título de sábio que sempre sonhou. No entanto, mesmo depois de tudo, ele ainda a olhava com um sorriso. Enquanto a conversa continua, o professor de repente cai na gargalhada sem motivo aparente, e essa risada só fica mais intensa até se tornar perturbadora. Cheong reflete sobre a condição dele e sente uma profunda pena, desejando que as coisas pudessem voltar a ser como antes. Ao se levantar da cama, ela se pergunta se pode acordar em sua mansão de novo. Enquanto isso, Kuran acorda também, seguido logo por Zen. Ao mesmo tempo, Nick se vê preso em um sonho sobre Claudine, mas ele rapidamente se transforma em um pesadelo, acordando-o enquanto ele ofega pesadamente. Ele começa a se perguntar se foi telepatia, e se Kazuna estava falando dormindo dentro do seu sonho. A equipe se reúne em torno de uma mesa, onde Kazuna de repente grita que não tem passado para o qual voltar, e que o tempo que ele está passando com os sobreviventes é o melhor que já teve. Mais tarde, eles seguem para uma masmorra gelada, cintilando com cristais de neve, onde logo avistam um ogro Razito. Enquanto todos se comunicam silenciosamente por telepatia, Kazuna acaba arruinando o sentido disso ao atacar direto o monstro, esperando mostrar suas habilidades. Ele se sai muito bem com a espada e até revela um novo movimento chamado Paralelo, que o permite criar um duplicado de si mesmo. Depois que conseguem derrubar o ogro, Nick se aproxima dele, dizendo que de repente se sente exausto. Kazuna admite que foi obra dele e que usou a resistência e a magia deles para ativar suas habilidades. Ele adiciona que pode criar até 5 cópias, e todas essas habilidades foram copiadas de um espadachim que o usou uma vez. Tana chama isso de pura trapaça, mas Nick diz que está apenas feliz que Kazuna está do lado deles. Kazuna então sugere usar a união de novo, mas Nick recusa isso, dizendo que qualquer coisa que os deixe desabando logo após uma batalha é muito arriscado para usar com frequência. Enquanto isso, tudo o que Goran consegue pensar, como sempre, é em comida. Ao chegarem a uma praça de alimentação, Mick se pega pensando de volta no sonho que teve na noite passada. Enquanto estão sentados à mesa, Goran começa a dar alguns conselhos de comida completamente inúteis. E quando Nick a provoca sobre como ela é quem come o orçamento deles, ela joga a primeira regra do sobrevivente de volta nele e o cala. Assim que Nick começa a pensar nela de novo, ele avista sua antiga paixão Claudine sentada por perto, claramente usando seu charme em outro pobre coitado que já caiu na dela. Ela está chorando que tem que voltar para a mãe que não tem muito tempo de vida, usando a carta da pena para enrolar o garoto. Bem então, Nick aparece ao lado deles e começa a zombar dela com pequenas alfinetadas que lentamente expõem seu drama. A nova vítima se vira para Claudine e pergunta quem é Nick, e Claudine parece pronta para explodir. Nick então devolve o presente do garoto, dizendo que nem é aniversário dela, escancarando tudo. O garoto confuso se vira para Nick e pergunta se tudo o que Claudine disse era mentira. Mais tarde, enquanto Nick está ocupado elaborando um plano para um novo labirinto de cavernas que eles devem explorar, Claudine de repente aparece e derrama um copo de suco direto na cabeça dele como vingança. Mas Nick permanece completamente calmo e simplesmente pergunta se a mãe dela está bem. Ela até traz aquele grandalhão felino chamado Leon de antes, que tenta intimidar Nick, avisando-o para tratar Claudine melhor. Nick responde com um sorriso de lado, perguntando se o cara também faz parte dos gatinhos de ferro, o que instantaneamente faz Claudine explodir, gritando que o nome era Tigres de Ferro e não Gatinhos. Enquanto a discussão esquenta, Leon diz a Nick para sair para que possam resolver isso na briga. Assim que chegam a um lugar tranquilo onde ninguém pode vê-los, Nick assume uma postura ofensiva, pronto para brigar, mas do nada, o gatinho grandão de repente pede desculpas. Ele agradece a Nick por finalmente dar um fim à bobagem de Claudine, e até diz que Nick pode ficar com ela agora. Leon admite que já usou o suficiente, e que ela tem um monte de inimigos atrás dela, assim como Nick. Então ele pergunta casualmente se Nick também tem enganado os novos recrutas em seu grupo. Nick parece furioso por um segundo, mas de repente cai na gargalhada como um completo maníaco. E bem quando Leon começa a pensar que estão na mesma sintonia, Nick dá um soco bem no queixo dele e o manda para o chão. A luta começa, mas termina quase imediatamente, já que o gatinho grandão não tem chance contra o nosso professor Nick.
Nick o imobiliza e explica que, embora ele também queira dinheiro, enganar os amigos por ele tornaria o dinheiro sem valor. Bem então, um novo cara se esgueira por trás e acerta um ataque de vento surpresa em Nick, o que o pega desprevenido. Mas antes que esse cara possa terminar de se gabar, nossa garota draconiana aparece com uma emboscada perfeita. Bem então, a senhora da guilda, Vilma, chega, e o gatinho grandão de repente propõe uma batalha de punhos nus baseada em matemática para resolver as coisas de uma vez por todas, nomeando a recepcionista como árbitra. No dia seguinte, a senhora da guilda explica que há 10 rodadas na briga de matemática, onde os problemas ficam mais difíceis a cada vez, e cada rodada só termina quando um lado termina seus cálculos, com os lados com pontuação mais alta ganhando um golpe livre. Assim que Curran começa a se preocupar com quão grande responsabilidade isso parece, todos ficam chocados quando ela acaba ganhando o sorteio, e ela começa a ter um ataque só de pensar em matemática, enquanto a provocação de Claudine a faz querer pular de um penhasco. Depois disso, ela faz um teste simulado e a parabeniza, dizendo que ela tem um potencial decente se estudar um pouco. Ele entrega a folha a ela, o que a deixa muito triste, mas ele a anima dizendo que depois do treino, ela será um Einstein rapidinho. Na saída, Kazuna se oferece para lutar por eles, mas Zen acha que ele é forte demais, e insiste que é um problema que eles precisam resolver sozinhos. Então eles passam as próximas semanas planejando cuidadosamente sua estratégia, enquanto Zen reúne algumas informações de suas damas. Na noite anterior à competição, Nick diz a todos que, sem dúvida, a equipe de Claudine tentará algo sorrateiro, e revela que eles já fizeram esse tipo de truque antes. Zen adiciona que suas damas da noite lhe disseram que o grupo do Tigre é muito mais esperto do que parece, e tem algum método de compartilhar informações que ninguém consegue detectar. Tiana adivinha que estão usando gemas de pensamento, que são basicamente a versão Temu da telepatia de Kazuna. Nick diz a Kuran que ela só precisa continuar resolvendo os problemas dela até Tiana dar o sinal. Enquanto isso, é revelado que Claudine mal evitou ser vendida como escrava pelos próprios pais, e depois disso, ela começou a usar seu visual de Taylor Swift de baixo custo para enganar os simps e tirar o dinheiro deles, se sentindo bem satisfeita com sua vida de golpes até Nick aparecer. Só de pensar nele a tira do pesadelo e ela jura que vai fazê-lo pagar por virar a vida dela de cabeça para baixo. No dia da competição, a mulher gato entrega as folhas de problemas para as duas garotas e Kuran se sente aliviada por não serem difíceis. Mas Claudine a provoca dizendo que até crianças conseguiriam resolver a primeira facilmente. Enquanto isso, Nick luta contra o Homem Tigre Leon e percebe que ele não está revidando, o que o faz pensar que o cara pode estar apenas ganhando tempo. Vendo Nick lutar, Kuran começa a se preocupar antes de se concentrar e terminar primeiro. Enquanto ela lança um sorriso confiante para Claudine, a mulher gato anuncia a pontuação, revelando que Claudine a deixou para trás com uma pontuação quase perfeita, o que Zen esperava, já que Curran havia se apressado para terminar. Nick ainda brinca que as patinhas fofas do gatinho não podem machucar seus abdominais de pedra, mas seu rosto cai rapidamente quando Leon acerta um golpe sujo em seu plexo solar. Ainda assim, não é o suficiente para nocauteá-lo, e Nick já imaginava que tentariam abusar da parte da matemática, já que Curran está em clara desvantagem e visam vencer apenas com golpes de penalidade. Com isso, Claudine vence outra rodada, fazendo Kuran se encolher ao ver Nick apanhar por causa do erro dela. Mas o Chad diz a ela que não é ela quem está levando os golpes. Ela grita mesmo assim, dizendo que ele está se machucando só por causa do seu cérebro de passarinho. Ouvindo isso, Nick ri e diz que estava pronto para levar dezenas de golpes lá atrás, quando ela mal fazia 20 antes do treino. Mas agora que ele viu o progresso dela, ele tem total esperança nela. Ele a chama de a garota mais inteligente que ele conhece, o que deixa Kuran tão feliz que ela diz a Claudine para levar o papo furado dela direto pro lixo, onde ela pertence. Ela se concentra na próxima rodada, totalmente focada e completamente imperturbável pelo falatório de Claudine. Enquanto isso, Tiana fica de olho em Claudine, esperando pegá-la no momento em que os problemas começarem a ficar mais difíceis e Kuran começar a ficar para trás, enquanto Claudine resolve as equações facilmente trapaceando como um pequeno gremlin presunçoso. Vendo Nick no limite, Shanna escaneia a área com sua visão mágica, mas não encontra sinais de jogo sujo. Depois que Nick leva outro golpe de penalidade, Shanna chama a atenção de todos com um golpe forte de seu cachimbo, e diz à senhora da guilda que não tem tempo para assistir a uma partida de matemática lenta, sugerindo que eles resolvam todos os problemas de uma vez. A senhora da guilda avisa que fazer isso significa que quem terminar primeiro tem a vitória basicamente garantida com 7 socos de penalidade seguidos, mas Nick apenas sorri e diz para ela mandar ver. Com isso, a mulher gato entrega todas as folhas para Kuran e a garota cobra, e Tiana mantém os olhos afiados enquanto espera Claudine finalmente mostrar sua mão trapaceira. Vendo Kuran ir com tudo, Claudine fica arrogante e diz para seu cara escondido em algum lugar trazer a calculadora. Enquanto as duas garotas empunham ferozmente seus lápis, Shanna nota uma assinatura mágica à distância e sai com o grupo. Nick percebe e provoca Leon sobre seu membro da equipe desaparecido, o que faz o Homem-Tigre se preocupar que eles descobriram seu plano genial. Em pânico, ele grita para Claudine parar, mas isso só a deixa mais brava e levanta a suspeita da senhora da guilda. Enquanto isso, Claudine luta para coordenar com o nerd na torre, então Kizuna finalmente aparece com o resto do grupo, o cumprimentando por trás.
Enquanto isso, Claudine está no limite e fica tão frustrada que grita com o nerd que ele está demorando demais. Bem nessa hora, Tiana ela aparece com o idiota de túnica, exibindo a gema do pensamento para todo mundo. A chefe da guilda pergunta à loirinha se ela também tem uma, para a fúria da Tiana. Com isso, os guardas levam o gatão pra cadeia, mas Claudine começa a choramingar que lutou a vida toda e ninguém tem o direito de culpá-la. Kuran não engole essa, e Tiana afirma que todo mundo merece uma chance de mudar. Mais tarde, naquela noite, todos vão à taverna para celebrar o talento matemático de craque do Kuran. Enquanto é jogado atrás das grades, o Homem-Tigre mergulha nas lembranças, pensando num grupo de aventureiros conhecido como os Tigres de Prata. Quem liderava o grupo era Bichó, alguém que se destacava pela inteligência afiada entre os tigreanos meio lerdos da floresta, e esse cara era ninguém menos que seu próprio irmão. Graças ao cérebro do Bichó, eles conseguiram conquistar o infame labirinto infernal da Lua de Aço Mecha e roubar o tesouro escondido lá no fundo. Mas sua natureza imprudente acaba custando-lhe a vida cedo demais, deixando Leon com uma grande desconfiança em relação aos humanos. Bem nessa hora, um guarda entra na cela do Leon, saca a espada sem aviso e aponta para ele, exigindo saber a localização dos tesouros que seu grupo vendeu, já que nem o mercado negro deixou rastro. Quando o guarda pergunta se ele ainda tem os tesouros, Leon dá um sorriso malicioso e devolve a pergunta, querendo saber como ele descobriu. Acontece que tem um item que Leon nunca ousou vender, simplesmente porque é perigoso demais para lidar. Sem outra opção, ele finalmente a invoca, revelando a Espada da Evolução, uma arma que estranhamente parece muito com a Kazuna. Enquanto isso, nossos sobreviventes estão por aí, curtindo a montanha de dinheiro que acabaram de ganhar. Sendo a rainha incontestável dos apostadores, Tiana senta confiante à mesa do cassino, totalmente imersa no jogo, mas de olho em tudo ao redor. Ao mesmo tempo, Nick aparece para acompanhar Kazuna, que veio só para pegar um sorvete, mas fica irritado quando ele é vendido bem na vez dele. Vendo que já estão ali, Nick pergunta casualmente se Kazuna quer tentar apostar também, mas a espada responde que não pode, por causa dos protocolos de ética embutidos nela. É quando Kazuna nota um homem com um baralho e descobre que essas cartas são impregnadas com antimagia para impedir trapaças. Bem nessa hora, um leãozão malvado é visto se aproximando do cassino, procurando sua presa. Lá dentro, Tiana calmamente saboreia o doce cheiro da vitória iminente, totalmente ciente de que ninguém ali tem chance contra ela. Assim que ela ganha e se prepara para sair, o leãozão malvado de antes invade o cassino, causando uma bagunça danada e jogando tudo no caos. O cara começa a olhar em volta, e logo fica óbvio que ele está ali pelo nosso herói Nick, e guarda um rancor sério. Enquanto seus pensamentos se concentram em Nick, é revelado que esse monstro é, na verdade, Leon, e sua transformação bestial tem algo a ver com a espada que ele invocou antes. Ele se lembra o quanto invejava nosso amigo. Enquanto a história volta para a cela, a espada corta as amarras de Leon e pergunta se ele está finalmente pronto para liberar seus poderes destrutivos, querendo saber quem ele planeja aniquilar primeiro. A visão da lâmina e a pressão mortal que emana são tão intensas que o guarda ali perto acaba fazendo xixi nas calças. Leon calmamente diz à espada da destruição quem é seu alvo, e quando ele questiona se a arma ainda é forte o suficiente, ela responde na lata, orgulhosa, que é de 100 anos atrás, e que a tecnologia só piorou desde então. Sem hesitar, Leon pega a espada, grita "Evolução" e se transforma nessa fera aterrorizante. Enquanto Leon continua destruindo tudo, Tiana se vira para Agathe e pergunta quem deixou o gatão gigante entrar no cassino. Ela começa a ficar nervosa, percebendo que entregou a arma ao entrar, e bem nessa hora o gatão para na frente dela, exigindo saber onde está Nick. Tiana pergunta casualmente quem ele é, mas congela no momento em que percebe que é na verdade Leon. Surpresa com o quão enorme ele ficou, ela ainda se recusa a entregar a localização do Nick. Leon não leva a sério e ameaça acabar com ela ali mesmo, avisando que seu olfato evoluiu tanto que agora ele consegue farejar mentiras. A moça calmamente faz o gatão falar, propositalmente o fazendo baixar a guarda antes de repente, atingi-lo com seu raio e fritá-lo. Ela tenta fugir, mas o gatão se recupera instantaneamente e arremessa uma mesa de cassino inteira na frente dela, bloqueando seu caminho. Os olhos de Tiana se arregalam enquanto ela luta para entender como a fera se curou tão rápido. Pensando rápido, ela se vira para o gerente da Agathe e diz para ele protegê-la, apontando que ela é basicamente o passaporte dele para uma fortuna. Enquanto o cara corre para escoltá-la, Shanna se vira e diz à fera furiosa o quão importante é confiar nos amigos e se importar de verdade com os outros. Leon fareja o ar usando seus sentidos ultra evoluídos para pegar até as menores mentiras, mas não encontra nada de errado nas palavras dela. A ideia não desce bem pra ele, que bufa, chamando de patético, enquanto se pergunta se é assim que a esperança realmente cheira. Assim que Tiana aponta que mantê-la refém não vai atrair Nick, o gatão pula nela com um ataque esmagador, só pra ser parado pelo próprio Nick, que se recusa a deixar Tiana morrer sob sua guarda. É quando a espada da evolução fala de novo, avisando que outro de sua espécie está por perto, antes de perceber que é, na verdade, sua rival há muito tempo perdida, a espada dos laços. Animada pela chance de acertar contas antigas, a espada sombria libera todo o seu potencial em Leon, transformando-o numa versão ainda maior e mais monstruosa.
A espada dos laços imediatamente vê o quão perigoso isso é, reconhecendo que a arma sombria está agora devorando não só o corpo de Leon, mas também a mente dele. Assim que o confronto começa, Tiana chama nosso garoto para usar a união, e ele aproveita a chance rapidamente, conseguindo se fundir com ela na hora. Dessa fusão emerge uma figura majestosa, quase feminina, com cabelos longos. A forma de união deles lança um golpe congelante chamado Era do Gelo, seguido por outro ataque, mas Leon passa por ele como se não fosse nada. Bem nessa hora, uma rachadura se forma em sua fúria, e Leon começa a questionar por que está fazendo tudo isso, percebendo que não há um objetivo real, ele só queria brincar um pouco com Nick. Mas a espada Berserk o empurrou longe demais, e agora pessoas inocentes estão se machucando. A espada sente Leon começando a se acalmar e tenta desesperadamente empurrá-lo de volta à loucura, dizendo para ele aproveitar vendo os outros sofrerem. Mas Leon não cai nessa dessa vez. Mesmo assim, a espada da evolução diz friamente que já é tarde demais para voltar atrás. Leon luta contra o controle da espada, tentando se libertar enquanto ela usa suas piores memórias contra ele. Ele grita por ajuda, e de repente, uma luz sagrada aparece, seguida pela majestosa forma de união de Nick e Tiana, que lança cartas anti-magia para quebrar o domínio da espada. Com a ajuda deles, Leon é salvo e se encontra de novo em sua cela, refletindo sobre suas ações. Nick aparece para uma visita e Leon o cumprimenta com um sorriso malicioso, brincando se ele está ali só para ver um tigre no zoológico. Nick o assegura que, felizmente, ninguém no cassino morreu, embora o lugar em si esteja agora em completa ruína, o que visivelmente deixa Leon à vontade antes que o cara vá embora após uma conversa curta, mas muito necessária. No dia seguinte, Nick está correndo quando ouve a voz de Agathe o motivando na cabeça. Ele pensa que seus níveis de simp estão saindo do controle. Mas quando ela menciona que ele tem que comprar mercadoria para alcançar o próximo nível, ele fica decepcionado com a ganância dela. Os dois fazem uma pausa no parque, e Agathe pergunta se ele encontrou um propósito na vida agora, confessando que se sentiria culpada se ele virasse um desperdício de oxigênio como alguns de seus fãs. Isso deixa Nick sem palavras, e ele a agradece por salvá-lo de virar um pequeno criminoso, dizendo que ela realmente se tornou seu ídolo naquele dia. Agathe mergulha em pensamentos e de repente fica sentimental, o que Nick imagina ser o verdadeiro motivo de ela ter entrado em hiato. De volta ao pub do namorado Donnie, vemos Agathe, cujo nome verdadeiro é Belle Hedgens, antes de ela se tornar uma idol. Ela costumava cantar só por diversão até que um dia, um produtor apareceu e a recrutou para sua empresa. O namorado tenta espantar o produtor careca, mas quando ouve quanto dinheiro isso poderia render, ele levanta as mãos e vira o empresário dela. Naquela noite, ela vê uma idol brilhar como um diamante no palco, e isso acende um fogo no coração dela para cantar e ter fãs que a aceitem. Antes que perceba, ela está num trio de idols com o nome de Jules, e enquanto ela aproveita cada momento, sua vida com Donnie começa a desmoronar, pois ele vira um parasita caça-níqueis, que só a vê como um saco de dinheiro ambulante e se recusa a admitir que tem problema com jogos. Alguns dias depois, Agathe senta sozinha, pensando o quão baixo Donnie caiu do sonho que um dia compartilhou com ela. Ele costumava falar em abrir um bar que deixaria Gordon Ramsay orgulhoso. Esse é o dia em que ela vê Claudine detonar a dignidade inexistente do Nick, deixando-o tão arrasado que ele anda na chuva e senta lá como uma casca sem vida. Então ela decide falar com ele por pena. Alguns dias depois, Agathe se encontra num cassino onde Donnie torra seus ganhos. Lá ela avista um anjo que é mais um demônio do jogo do que qualquer outra coisa, envergonhando todos na mesa sem esforço. Pouco tempo depois, o anjo se transforma num ser mágico e mata um monstro bem na frente dos olhos dela, deixando Agathe completamente maravilhada. Mais tarde, seu produtor faz Donnie assinar um contrato para quitar todas as suas dívidas, com a condição de que ele tem que esquecer Agathe e nunca mais contatá-la. Agathe sente uma tristeza profunda e diz que gosta muito dele, mas está fazendo isso porque ele parou de olhá-la. Ela acrescenta que ele faz mal a ela agora, e ela está cansada de tentar consertá-lo. Donnie cai na risada, então diz que vai fazer fortuna e mostrar a ela. Com um sorriso de autossatisfação, ele sai da vida dela de vez. Depois disso, Nick aparece no show de retorno de Agathe, onde ela começa com um sorriso alegre como sempre e conta aos fãs sobre ter encontrado um anjo durante o recente incidente no cassino. Ao ouvi-la mencionar o cavaleiro que cultiva Aura, que salvou sua vida e partiu sem nem dizer o nome, Nick sente uma familiaridade estranha. Ela o choca ainda mais ao revelar que sua música de retorno é sobre seu novo herói, o lendário Paladino, para compartilhar a esperança que ela ganhou quando estava na fossa com seus fãs. Depois do show, Agathe faz o truque da telepatia com Nick no parque de novo e continua zombando dele por ser irremediavelmente iludido até que ele diz pra ela parar de brincar e só contar o que realmente a está estressando. Os dois acabam tendo uma conversa sincera, surpreendentemente saudável. No dia seguinte, Kazuna traz a Zen uma revista que fala sobre um estranho fantasma conhecido como o Homem Passo, um cara que aparentemente passa as noites sequestrando crianças.
Kazuna fica super animada explicando como esse cara consegue pular no ar e como ninguém conseguiu pegá-lo até agora. Kuran argumenta que eles provavelmente deveriam pará-lo se ele for realmente mal, mas Nick intervém dizendo que a coisa toda parece falsa, embora Kazuna imediatamente comece a discutir como uma criança teimosa, insistindo que o cara é totalmente real. É quando uma moça de cabelo verde chamada Olivia Taylor aparece de repente, emocionada ao ouvir o nome Homem-Passo, e revela orgulhosamente que foi ela quem escreveu o artigo da revista. Olivia explica que sempre que algo suspeito acontece na Cidade dos Labirintos, ela sempre faz questão de investigar a fundo e descobrir quem está por trás. Mais tarde naquela noite, Zen, bêbado, tropeça em direção a um beco estreito seguindo uma menininha, e bem diante dos olhos dele, a criança é de repente raptada e desaparece da vista. Enquanto caminha com Nick, Kazuna para de repente e diz a ele que Zen está em perigo, fazendo os dois correrem em busca do amigo e encontrando Zen bem a tempo, enquanto ele impede o Homem-Passo quase invisível de sequestrar a garota. Acontece que o Homem-Passo é muito real, e Kazuna imediatamente o envolve numa luta, embora o culpado acabe escapando da cena. Assim que saem do problema, Zen leva a menininha para uma mulher chamada Red, que começa a cuidar dela. Nick começa a questionar a garota sobre quem era o homem e o que ela estava fazendo lá fora. A garota responde que era realmente o Homem-Passo, e explica que a mãe dela o estava rastreando antes de ir parar no hospital. O grupo então descobre que o nome dela é Riene, e Zen acrescenta que eles acreditam no que ela diz. De repente, Riene pede a Zen para aceitá-la como sua aluna, claramente impressionada com a bravura dele. Mas Zen responde que ela é pelo menos 15 anos muito jovem para ser sua pupila. Ela então pergunta ansiosamente o que deveria fazer para treinar até lá, e Zen simplesmente diz para ela descansar e nunca mais tentar algo perigoso como perseguir o Homem-Passo. Rihanna rapidamente concorda e felizmente chama Zen de seu mestre. No dia seguinte, nossos sobreviventes seguem para a guilda de recompensas, esperando desenterrar algumas informações sobre o Homem-Passo. Mas a mulher-gato no balcão se recusa a dar detalhes de recompensas valiosas tão facilmente e rapidamente reconhece Nick como um ex-membro dos Mestres da Guerra. Ela entrega a eles uma recompensa simples, designando-lhes um cara chamado Hale Hardy e prometendo uma recompensa de algumas centenas de milhares de dinas se eles conseguirem pegá-lo. Enquanto a recepcionista chama o nome do grupo deles, os outros caçadores de recompensas na sala começam a prestar atenção e imediatamente os reconhecem, com um deles zombando deles por serem ignorantes sobre como a caça a recompensas realmente funciona. Não sendo de deixar passar, nossa rainha das apostas, Tiana, lança uma aposta com o cara, oferecendo uma rodada a ele. Depois de pegar a missão, os sobreviventes seguem para a favela conhecida como Coleta de Lixo. Esperando rastrear o alvo lá, o grupo aborda o porteiro e tenta arrancar algumas informações dele. Em vez de ser útil, o cara tagarela sobre um tal de Greg, cuja cachorra deu à luz 10 filhotes machos recentemente. E bem quando os sobreviventes estão prestes a desistir e ir embora, percebendo que não conseguiriam nada útil dele, ele de repente os avisa para nunca cruzar o caminho de alguém chamado Nelgava. No caminho pela área, um grupo de bandidos tenta roubá-los, mas o grupo os derruba com facilidade, e Nick faz o líder confessar que o homem que eles estão caçando provavelmente pode ser encontrado nos quartos. O grupo avança, passando pela favela e vendo em primeira mão quão miseráveis são as condições para as pessoas que vivem lá. Kazuna rapidamente reconhece a área, e em pouco tempo eles encontram o alvo. Hale tenta fugir, mas eles rapidamente o amarram com cordas. Bem nessa hora, um homem careca aparece, revelando ser Nelgava, que reivindica Hale como seu paciente. Ele exige saber por que estão levando seu paciente e fica bravo. Nick calmamente explica a situação, e depois de uma breve troca de palavras, Nelgava relutantemente os deixa ir, argumentando que um pecador como ele não pode ser perdoado por seus pecados. É revelado que Nelgava, assim como Zen, também é um ex-padre e é qualificado o suficiente para tratar doenças altamente contagiosas. Mas por algumas razões desconhecidas, ele agora está preso na favela. Kazuna tenta perguntar a Nelgava sobre o Homem-Passo, mas eles não conseguem nenhuma informação útil dele. Os sobreviventes voltam para a guilda para reivindicar a recompensa, e Tiana aproveita a oportunidade para se gabar de ter ganhado a aposta facilmente. Ela pega seus ganhos e vai direto para o balcão, oferecendo bebidas grátis a todos na guilda, conquistando seus corações. No dia seguinte, os sobreviventes abordam a recepcionista, esperando conseguir algumas informações sobre o Homem-Passo. Ela diz que não sabe muito, mas menciona uma pessoa suspeita que foi vista conversando com crianças apontando para Olivia, que está sentada com Riane. Os sobreviventes ficam desconfiados de Olivia e decidem investigar mais a fundo, se perguntando se ela poderia ser a culpada. Nick ordena que sua equipe bloqueie todas as saídas, e bem quando ele está prestes a questionar Olivia, perguntando onde ela estava 2 noites atrás e se ela estava sequestrando crianças, a moça pula alto no ar, criando um buraco no telhado e fugindo. Mais tarde no bordel, eles conversam sobre as coisas até que um convidado surpresa aparece. Zen imediatamente identifica a loira madura como Ada, e Nick confessa que é fã do famoso espadachim do lendário grande chefe do grupo. Após apresentações rápidas, a mulher pede desculpas pelo comportamento selvagem da filha Riane, com o qual Zen concorda plenamente. Isso coloca a criança em modo de fúria, pensando que seu mestre é um covarde total.
Mas ele diz que não pode ser o mestre dela, já que menininhas o aterrorizam desde que uma mentiu e o fez ser preso por metade da vida. Ele acrescenta que agora seu corpo literalmente congela perto de meninas jovens como ela e ele esquece como respirar. Ela pergunta como ele a protegeu dos sequestradores e Zen responde que qualquer adulto salvaria uma criança em perigo, mas talvez isso signifique que ele está realmente se curando. Rina então esquece a história dos 15 anos, e Ada se recusa a casar a filha com um padre suspeito. Mas Rina recusa veementemente o casamento de qualquer forma, dizendo que tem padrões altos para um namorado, e só quer Zen como seu mestre. Com isso, as coisas ficam sérias, e Ada aconselha o grupo a desistir da missão inútil, agora que viram em primeira mão que o Homem-Passo está muito acima do nível deles. Nick se impõe e diz que ela não tem o direito de pará-los, então ela responde que ele é um garoto burro sem nenhum músculo para falar. Nick aceita isso e diz que ainda não pode ficar parado enquanto crianças estão sendo sequestradas à torto e à direito. Ada deixa claro que está caindo fora para salvar a própria pele e garantir que Rihanna não vire órfã. Então Nick pergunta se ela vai treinar o grupo dele em vez disso. O líder do grupo Bo sem hesitação a convence e ela dá início ao treinamento deles, servindo uma sopa que revela o potencial mágico deles, já que usar magia direito é a única chance que eles têm de ter alguma chance contra o Homem-Passo. Ela então treina Nick na mesma magia de aprimoramento que o Homem-Passo usa, chamada Corpo Leve, e diz pra ele pular numa corda bamba 10 vezes. Ele choca a todos ao passar por isso facilmente até que o nono salto o faz cair de joelhos no concreto. Mais tarde naquela noite, o Homem-Passo coloca suas mãos assustadoras em outra jovem donzela, mas Kazuna e Kuren intervêm para salvar. Zen fica desconcertado por ele sempre atacar exatamente na mesma hora. E quando Nick pergunta se ele é Olivia, o rosto do cara falha por uma fração de segundo antes de ele disparar para um telhado. Kazuna aponta que nenhum humano comum poderia usar tantos feitiços e ele provavelmente está usando um item mágico. Então Nick passa na casa de um velho amigo e suborna o especialista em artefatos com comida por informações. Leon conta a ele sobre um artefato chamado a Joia do Rei da Ilusão, que esconde a presença do usuário e explica que seu feitiço pode ser quebrado apenas nomeando o usuário, algo que Nick já tentou. Mas Leon diz que só funciona se ele tiver certeza absoluta de quem é. No dia seguinte, Nick está praticamente dando cambalhotas durante o treinamento, o que o lembra de quando ele começou como criança. Seu antigo instrutor o fez desenvolver habilidades físicas antes mesmo de tocar em magia, e disse que sua estrutura de anão não precisava ser sua fraqueza. De volta ao presente, Nick faz uns movimentos de Homem-Aranha completos e aterrissa com aura máxima, embora ainda não consiga controlar totalmente o feitiço Corpo Leve. Zen então traz boas notícias dizendo que tem uma pista sólida sobre o homem saltitante. Com isso, eles vão para a favela, onde não há nada de novo, exceto o corpo de uma criança recém-chegada. Enquanto se aproximam para verificar o corpo, Kazuna avisa a todos por telepatia que estão sendo seguidos, e uma figura encapuzada embosca Nick de repente. Ele usa Corpo Leve para desviar dos socos monstruosos dela, mas esse feitiço só confirma a suspeita de Olivia de que ele é o homem saltitante. Ela começa a destruir os trilhos como se fossem feitos de papel de seda, e responde à técnica característica de Kazuna com seus próprios clones das sombras. Mickey aproveita a chance e grita para Olivia admitir logo. Então, a mulher casualmente abaixa o capuz e a assume. Olivia diz que está sinceramente decepcionada por ele ser o homem saltitante e explica que, embora ela orgulhosamente faça cosplay dele, não é a sequestradora de verdade e eles apenas compartilham o peculiar hobby de pular telhados. Deixando isso de lado, eles abrem o caixão no necrotério juntos e não notam nada estranho no corpo a princípio, mas Olivia os manda olhar mais de perto e, de fato, a garota parece perfeita demais, o que significa que seus sentidos estão sendo enganados por magia. Kazuna sugere que examinem o corpo com mais cuidado e é aí que encontram um fragmento da Joia do Rei da Ilusão. Assim que Olivia o esmaga, as verdadeiras feições da garota aparecem. De volta ao bordel, eles a identificam como a filha de um ferreiro fugitivo. Zen observa que, como o corpo foi descartado com lixo, há uma boa chance de o culpado ainda estar rondando aquela área. Enquanto promete que devolverão a garota aos pais e farão justiça, Zen admite discretamente que tem uma ideia bem sólida de quem realmente é o homem saltitante. Na noite seguinte, Nick pega o homem saltitante em um telhado novamente. Ele zomba da figura sem rosto por errar seu ataque furtivo, e o sujeito o surpreende elogiando sua arte marcial refinada. Nick adota um tom sério e exige saber por que ele continua usando as mesmas táticas, sabendo que foram expostas, mas o homem saltitante responde jogando suas correntes. Nick avança para o combate corpo a corpo e diz que descobriu a razão por trás dos sequestros, especialmente perto dos locais de coleta de lixo. O homem saltitante não engole essa, mas Nick para seu chute a poucos centímetros do rosto dele e recua. Ele aponta como é suspeito um médico super qualificado fazendo pesquisa na favela e chama o nome de Nelgava sem hesitar. Enquanto as nuvens se abrem e a luz da lua atinge seu rosto, o véu de Nelgava desaparece enquanto ele parabeniza Nick por descobrir a verdade. Nick diz que tudo ficou óbvio quando descobriram que as crianças tinham a doença do demônio amarelo, e não havia como se espalhar da favela para as crianças da cidade sem algum desgraçado imundo manipulando tudo. Então sorri, dizendo que seu médico o alertou.
Ele acrescenta que Zen também desvendou o plano de sequestrar crianças para usá-las como cobaias numa caça insana por uma cura. Como Nelgava claramente não está afim de papo, Nick avança e desfere um combo brutal que o velho lê como um livro. Até que Nick acerta um chute tão forte que quebra o telhado, fazendo os dois caírem no depósito abaixo. Ele agradece com arrogância ao doutor por sempre seguir o mesmo caminho, e o resto da equipe chega pronto para cair em cima do velho enrugado. Zen aproveita o momento para perguntar por que ele chegou a esse ponto tão baixo, e Nelgava diz que é tudo por sua filha. A Zen já sabe que a doença do demônio amarelo é uma DST, e diz que a garota a contraiu por acidente de uma amostra de paciente, enquanto tentava seguir os passos do pai. Embora ninguém tenha hesitado em espalhar rumores maldosos, o velho doutor explode num desabafo dilacerante sobre por que sua filha teve que morrer e desaba, afirmando que agora está disposto a sacrificar quantas crianças forem necessárias para encontrar a cura que ela precisava. Zen se sente decepcionado com o mentor que um dia admirou e pergunta como ele consegue viver consigo mesmo. O doutor diz que ele está sendo ingênuo e deveria entender que todo mundo carrega um lado sombrio. E como pai, seu dever supera o que os outros pensam de seus métodos distorcidos. Zen diz que já ouviu o suficiente e o traz de volta à dura realidade. Ele pergunta se o doutor sequer lembra da garotinha cuja vida ele roubou. Então fica furioso que o velho careca já tenha esquecido uma de suas muitas vítimas. Ele fala sobre o olhar no rosto dos pais dela quando devolveu o corpo sem vida da filha e como toda a vizinhança chorou de luto. Zen o lembra que todas aquelas crianças não são apenas órfãos sem nome, mas são amadas por alguém, assim como sua filha foi. Nelgava se desculpa e admite que conheceu um padre por acaso e se agarrou a ele como um parasita desesperado até ser aceito como padre. Ainda assim, Zen o lembra que ele tem salvado vidas através de sua clínica e diz que, para as pessoas, ele sempre foi um verdadeiro doutor. Ouvir o sujeito ainda vomitar positividade tóxica faz o careca rir até tossir sangue e diz que pará-lo não resolverá tudo. Mas Zen se mantém firme e diz que enfrentará o que vier um passo de cada vez. Nesse exato momento, Kazuna sente algo perigoso se aproximando rápido, e no segundo em que ele avisa o grupo, um feixe de energia atravessa o peito do velho doutor. Um cavaleiro de máscara branca aparece e diz ao doutor que é hora de seu sono eterno. Ele diz que veio resgatá-lo, mas as ordens mudaram, então se gaba de ter esmagado a preciosa pedra do Rei da Ilusão, que vale bilhões. Nelgava apenas responde que seu destino foi selado no momento em que ele escolheu ser pego. Quando Zen tenta alcançá-lo, o Cavaleiro Mascarado o joga para o lado com telepatia e diz para não desperdiçar pena com inimigos, zombando para que ele se salve. Kurin e Tiana correm para ajudar, mas a Máscara Branca se move mais rápido do que seus olhos podem acompanhar, e os manda voando como se tivessem sido chutados direto para Nárnia. Enquanto Zen cura o doutor, ele lhe diz que sempre comete o mesmo erro de esquecer de priorizar seus camaradas, então chama sua suposta bondade de nada mais que uma necessidade egoísta de salvar os indefesos e deixa claro que essa mentalidade destruirá tanto ele quanto seus amigos. Logo depois, Nick diz que precisam usar a união, mas congela ao ver todos mal se aguentando. Olivia rapidamente o tira do transe, oferecendo-se para ganhar tempo para ele escolher. E assim que Zen dá o sinal verde, a moça incorpora o Jackie Chan e chuta o Máscara Branca para outra dimensão. Ela revela quem ele é e se apresenta orgulhosamente como muitas coisas. Mas hoje ela é a mamãe Dambi aqui para colocá-lo no lugar dele. Máscara Branca diz que a curiosidade matou o gato e avança com sua espada, que ela pega casualmente como se fosse batata quente antes de martelá-lo com chutes consecutivos que racham sua máscara e o forçam a recuar. Enquanto a Máscara Branca começa a se curar, Olivia percebe que não consegue quebrar o equipamento antigo. Mas Nick e Zen combinam poderes, e pela primeira vez, Máscara Branca realmente entra em pânico. Percebendo que encontrou um oponente digno, ele intensifica e usa magia de gravidade para prender Olivia ao chão. Depois disso, ele simplesmente esmaga nosso protagonista com uma espada que realmente pesa mais que uma montanha. Então Nick muda para uma abordagem baseada em velocidade, que Máscara Branca primeiro confunde com um feitiço básico de passos, embora ele rapidamente perceba que Nick está na verdade pulando no ar. Enquanto isso, bem quando Olivia pensa que é hora de bater as botas, ela percebe que a pressão diminuiu e se liberta do feitiço de gravidade. Enquanto Máscara Branca se distrai com o movimento aéreo ultra rápido de Nick, Olivia avança como o Sonic e chuta uma enorme rocha em sua direção, que ele desvia por pouco. Máscara Branca então fixa em Nick e o pega, convencido de que venceu, mas Kazuna de repente vem voando como um shuriken e o acerta bem no rosto. Ainda assim, ele arranca como se não fosse nada e diz que está dando o dia por encerrado antes de fazer uma saída nuclear dramática. Todos escapam dos escombros inteiros, mas Zen corre imediatamente para o lado do Dr. Careca. O velho revela que ele mesmo tem a doença amarela e não vai durar muito. Então, enquanto o prédio treme, Kazuna avisa a todos que não tem tempo. Com isso, eles correm para fora do prédio em colapso. No dia seguinte, Zen lamenta a perda de um grande homem deste mundo. Nick oferece algum conforto e Karan lhe diz que ele fez tudo o que podia.
Depois de enxugar algumas lágrimas masculinas, eles se reagrupam enquanto Kazuna diz que o grande caso finalmente está encerrado. Embora Olivia o lembre que Máscara Branca era apenas uma parte de uma organização maior, sempre há um chefão manipulando tudo das sombras, e com seu estoque de armas antigas, eles poderiam causar todo tipo de caos. Ouvindo isso, Nick se vira para a mulher monstro de cabelo verde e pergunta quem ela realmente é em tudo isso. Ela, brincando, o chama de atrevido por sequer perguntar antes de revelar casualmente que, como a Espada dos Laços, ela carrega o título de Espada da Guerra. Desde aquele dia, os sobreviventes passam a maior parte do tempo na cama, percebendo o quão fracos realmente são após enfrentar Máscara Branca. Enquanto olha para uma velha espada quebrada, Nick se lembra de estar em uma carruagem com seus pais, a caminho de onde seu tio Argus jaz. Quando ele ouve seu pai silenciar e sua mãe o empurra como um brinquedo para um compartimento secreto dizendo que o amam muito. Ele ouve espadas se chocando e alguém gritando que Argus os traiu. Ele mal escapa do gordo que pega o dinheiro e até verifica o compartimento. Mas a sorte de Nick piora quando ele encontra um homem enorme com uma faca, bem quando o gordo o alcança. Assim que ele fecha os olhos, o grandalhão acaba com o Big Mac ambulante e murmura um pedido de desculpas. Nick mais tarde descobre que o homem é, na verdade, seu tio Argus e se torna seu aluno, movido pelo arrependimento de ser inútil e falhar em proteger seus pais. Perguntando-se o que poderia ter feito para mudar o rumo das coisas, Nick deita na cama enquanto seus pensamentos ficam mais sombrios até ele adormecer. Ele acorda com o som da chuva caindo forte e a Gat cantando por perto. Com o guarda-chuva que ele deixou escorregar e cair na cabeça dela, eles acabam compartilhando um momento tranquilo e doce, conversando pela noite adentro. Enquanto isso, Zen assume a clínica do Dr. Nelgava e encontra a verdadeira alegria em ajudar as pessoas da favela que mais precisam. Ele percebe que é impossível para ele odiar o doutor e finalmente aceita seu desejo egoísta ao ver o sorriso no rosto de um paciente. De volta à casa de Tiana, ela passa a noite sem dormir refletindo sobre sua vida. Mesmo que ela continue ganhando apostas e esteja praticamente nadando em riqueza, tudo parece vazio até que ela prova uma sopa deliciosa que a lembra de um querido amigo que teria adorado. No dia seguinte, Kuran verifica como todos estão e pergunta se estão bem. Quando Kazuna percebe o que Zen tem feito em seu tempo livre, ele menciona a regra que fizeram de não se intrometer na vida um do outro. Uma regra que agora faz as coisas parecerem mais frias, já que após o fim do trabalho, os afastou. Naquela noite, Kazuna visita Zen na clínica, e quando Zen o manda ir embora, o garoto diz que não precisa se intrometer na vida dele só para cuidar de suas costas numa área barra pesada. Kuran também aparece na manhã seguinte, e Kazuna tenta quebrar o gelo. Mas quando ela descobre que eles tomaram café da manhã sem ela, ela imediatamente explode. Enquanto caminha pelas ruas, irritada por ainda não conseguir tirar calhos da cabeça, ela avista uma garotinha caindo no mesmo golpe que ela um dia caiu e dá uma bronca daquelas no vendedor picareta. Logo depois, Nick e os outros esbarram nela e a convidam para o festival. Ela aceita no segundo em que Tiana diz que tem comida boa. Estar com os amigos ajuda a afastar a frustração de sua última equipe. E ela promete cumprir seu dever como uma orgulhosa dragoniana que está com a humanidade para ajudar a salvar o mundo. Nesse instante, Olivia irrompe com notícias bombásticas sobre o retorno do Senhor Demônio e o envolvimento de Máscara Branca, mas rapidamente admite que é tudo coisa da cabeça dela, e que sua única habilidade real é criar fake news. Ver todos juntos a emociona, e ela finalmente admite que tem pensado em sua pedra perdida do Rei Dragão sozinha, mesmo se divertindo com todos. Tiana diz que ela pode ir atrás dela, mas desta vez com o grupo todo, e que a regra deles não vale se ela transformar sua busca pessoal em um trabalho para a equipe. Nick intervém e diz que os sobreviventes não temem trabalho nenhum. Isso anima Curran, e enquanto todos levantam as mãos como se estivessem posando para uma foto de grupo meio sem jeito, os fogos de artifício iluminam o céu. Eles assistem ao espetáculo deslumbrante juntos, como uma equipe com confiança renovada um no